Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, nós estamos recebendo o presidente do IBEF Campinas, interior paulista, o IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o presidente Valdir Augusto de Assunção. Nós vamos falar sobre um evento que é muito esperado pelo mercado financeiro, pelos executivos de finanças, que é o Prêmio Equilibrista e o Troféu Destaques. E você, que está acompanhando o Panorama de Negócios, vai saber exatamente que tipo de premiação é essa e por que, pelos executivos de finanças, é considerado o Oscar do mercado financeiro. Você vai entender o porquê. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez, viu, presidente, por aceitar o nosso convite para participar do Panorama de Negócios e para a gente falar, né, e as pessoas terem a oportunidade de conhecer essa instituição, né, tão séria, que desenvolve um trabalho tão importante, que é o IBEF Campinas Interior Paulista. Muito obrigado, Milton. Obrigado ao Panorama de Negócios por essa oportunidade de estar aqui falando sobre o Instituto IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, IBEF Campinas Interior Paulista. Augusto, eu falei sobre a questão do Prêmio Equilibrista, porque ele tem toda uma história, né? Na verdade, o IBEF Campinas Interior Paulista é o único fora de uma capital, né? Todos os demais IBEFs são em capitais brasileiras. E o IBEF Campinas Interior Paulista, ele chega a 38 anos, não é isso? Exato, Milton. O IBEF, na sua história, iniciou no Rio de Janeiro, há cerca de 50 anos atrás, e depois expandiu. Então, hoje somos 11 IBEFs, né? Os 10 em capitais, e o único fora de capital é o IBEF Campinas Interior Paulista. Por que esse nome? Já começa por aí, que nós atuamos em todo o interior paulista, desde São José dos Campos até São José do Rio Preto. E no estado de São Paulo, que temos o IBEF, então, Campinas, interior paulista, e o IBEF São Paulo, que atende a capital e a região metropolitana de São Paulo. Todas as demais regiões são atendidas por nós. Nós estamos em Campinas há praticamente 40 anos, né? Uma instituição sem fins lucrativos, que tem por objetivo congregar os executivos, de uma forma geral, não só de finanças, mas o empresariado dessas regiões, de trocar informações, trazer conteúdos, trazer temas interessantes, além do networking. Eu acho que é uma coisa que muitas pessoas perguntam, mas o IBEF é só uma questão técnica, discute só assunto de finanças? Não. Nós temos diversas ramificações. Nós temos o IBEF Mulher, inclusive fazemos podcasts constantemente, temos entrevistas com os empresários, temos o podcast, né, IBEF, né, que produzimos aí material regularmente a cada 15 dias, 10 dias. Temos uma parte social do Instituto, né, que temos aí o sócio esportivo, que reúne famílias, ficamos num hotel no final de semana, com todos associados, e não só associados, mas pessoas que queiram estar conosco. Temos o Prêmio Equilibrista, temos fóruns temáticos de assuntos, falamos, por exemplo, sobre saúde mental, né, junto com nossos mantenedores. Então, tem uma gama de informações que não necessariamente são só ligadas à área de finanças. Também temos muito conteúdo na área de finanças, mas eu diria não só finanças, gestão de uma forma geral, desde gestão de recursos, gestão financeira, gestão de produção, gestão na área de tecnologia da informação. Então, é um instituto que tem uma amplitude bastante grande de assuntos e, de fato, traz conhecimento. Essa é a grande verdade. Augusto, as pessoas até... Porque eu já faço a cobertura no site Panorama de Negócios, até também quando eu fui correspondente do jornal DCI,
na região metropolitana de Campinas, que eu já acompanho as atividades do IBF Campinas, antes IBF Campinas, né? Hoje IBF Campinas Interior Paulista. E sempre teve um glamour muito grande, gente, com relação a esse prêmio equilibrista, né? Até porque tem uma estatueta muito bonita, né? Que é concedida a esse executivo de finanças, né? Que se destaca. E o evento desse equilibrista vai ser no dia 28 de novembro, né, de 2024. E Augusto, tem algumas novidades com relação à edição desse ano, né? Quais são essas novidades? É muito legal. De fato, vai ser no dia 28 de novembro, a partir das 19 horas, no Alphaville Campinas, na sede social do Alphaville Campinas Club. E este ano, o ganhador do prêmio equilibrista, né, o diretor financeiro, que na visão dos associados do Instituto, que é feita uma votação, tá? É uma votação pelos associados. O conselho diretor do IBF seleciona, a base de um critério pré-definido, 3 executivos de finanças que mais se destacaram na região e submete uma votação dos associados. Né? Aqueles três já são agraciados, que tiveram destaque na região, mas dentro desses 3 é escolhido um pelos associados. E esse um escolhido já foi submetido a uma votação, será revelado o ganhador, né, aquele que de fato os associados mais votaram, neste dia, no dia 28 de novembro, numa quinta-feira, lá no evento. Então ninguém sabe, exceto os auditores que acompanharam o evento, que será revelado esse vencedor, se eu posso assim dizer. Então vai ser também um pouco de mistério, né? Terá um mistério. No passado a gente já revelava antes, mas optamos por fazer essa revelação no dia do evento, para criar também um ambiente um pouco mais de mistério, mais ou menos igual um Oscar, né? Onde se revela ali quem são os vencedores. Ô, Augusto, tem algumas peculiaridades, porque, por exemplo, nesse evento, quer dizer, além de se conceder o prêmio equilibrista, né, que é aquela estatueta bastante interessante, né, que é muito cobiçada, né, pelos executivos de finanças, mas vocês também realizam o troféu Destaques. Exato. Né? Nesses destaques, o que vocês focam exatamente em termos de pessoas que são contempladas, né, com esse troféu? Perfeito, é verdade. Nós separamos por categorias: a categoria indústria, a categoria comércio e serviços, empresa nacional e também a entidade de assistência social que mais se destacaram. Tudo isso é feito uma avaliação num comitê e não precisa ser associado, não precisa ter uns associados daquela empresa, né, no Instituto. Olha essas empresas, nós verificamos, obviamente, as menções que essa empresa tem tido, a sua evolução, assuntos que chamam a atenção, e aí, dentre esse funil de empresas, escolhemos, né? Isso é uma comissão independente que faz a sua escolha. Então eu diria o seguinte: os aspectos basilares que levam a essa escolha, primeiro, uma empresa que tem um comportamento ético, de responsabilidade social, meio ambiente, né? Governança. Então, uma empresa que tem uma reputação reconhecida, é uma empresa que é da nossa região, né? E digo quando é região, é do interior paulista como um todo, né? Não necessariamente só a região metropolitana de Campinas. Então são aspectos que, empresa que de alguma forma tem um impacto na sociedade. Então esses critérios são avaliados e depois escolhidas as empresas, entramos em contato com as empresas, até para verificar a questão de compliance que essas empresas têm, se há algum... normalmente todas elas ficam muito lisonjeadas com essa premiação, e neste dia, no evento equilibrista, entregamos um troféu, né, de empresa de destaque, onde estão normalmente os executivos da empresa que lá estão para representar. Passamos um vídeo da empresa, porque alguns podem até não ter um conhecimento mais amplo do que a empresa faz e tudo mais, então a empresa é apresentada. Produzimos um material também falando um pouco do que é a empresa, o que ela faz, né, quantos empregos gera.
qual é a atividade. Tudo isso nessa noite, vou chamar de gala, onde juntamente o prêmio máximo é o equilibrista, né, a pessoa, o financeiro, mas as empresas também, outras empresas são contempladas. E, diga-se de passagem, o evento também consta aí com um jantar, depois um jantar dançante, então com acompanhante, esse tipo de coisa, onde as empresas estão ali, os representantes das empresas, não só dessas, mas da comunidade geral, né, de empresariada de Campinas e região, e interior de uma forma geral, estão ali presentes, né, para homenagear. Agora uma coisa, Augusto, que as pessoas estão acompanhando o podcast Panorama de Negócios, esse episódio, né, falando sobre o IBF Campinas Interior Paulista, especificamente sobre esse evento, né, que é o equilibrista, que é muito concorrido, mas as pessoas estão querendo saber assim, nossa, essa festa está badaladíssima. Será que eu consigo participar dessa festa? Como é que funciona isso aí, Augusto? Milton, todos estão convidados a participar. Para participar, é só entrar no nosso site do IBF Campinas Interior Paulista, ou também pode baixar o app, né, no seu celular. Entra, faz a inscrição, é simples, 3, 4 toques, né, você já faz a inscrição. Tem um valor, né, o convite tem um valor, obviamente é um valor não muito expressivo, até porque grande parte desse evento é custeado pelo próprio Instituto, né? Então todos estão convidados, não vão se arrepender, é um evento bem gostoso, acima de tudo. Mas tem uma questão, é um evento formal. Não, ele tem um momento lá da premiação, mas tem todo um grande momento da descontração, da conversa, do bate-papo, do networking. Então, são pessoas que provavelmente você vai encontrar um conhecido lá. Então, todos são convidados, não é um evento fechado para um grupo, não é só para associados, é assim, para todos os nossos contatos ou pessoas que tenham interesse em participar do Instituto. Inclusive, as pessoas podem participar do Instituto, podem se associar, mas tem que ser diretor. Não necessariamente. Nós temos engenheiros, temos químicos, temos empresários, temos advogados, auditores, de todos os ramos de pessoas de RH. Então, podem se associar ao Instituto, tem uma trimestralidade, né, que não é um valor nada expressivo, nós estamos falando de R$100 por trimestre, ou seja, é uma coisa simbólica. E eu acho que o que é mais legal, ela vai ter acesso a nós fazemos por mês, no mínimo 5 eventos, né? Técnicos ou não técnicos, mas no mínimo 5 eventos. Temos por volta de 60 eventos por ano, e esses eventos são gratuitos para nossos associados, né? Então temos eventos desde como montar uma empresa, eventos para falar sobre a tecnologia nesse mundo virtual, evento para falar sobre a reforma tributária, que tivemos vários, evento para falar sobre saúde mental, eventos para falar sobre... nós temos um programa chamado CFO Program, que é feito em parceria com a Deloitte, gratuito, onde as pessoas se inscrevem e tem uma jornada de 12 encontros com presidentes de empresa ou com consultores renomados, feitos aqui em Campinas, presencialmente. Ao final desse programa, são 12 meses, os participantes recebem um certificado de participação. Inclusive, isso tem em São Paulo também, mas nós aqui, a Deloitte faz isso de forma graciosa, né, em parceria com o Instituto, onde a pessoa, obviamente, isso é um diferencial na vida profissional. Então, tem uma gama de coisas que a pessoa, se associando ao Instituto, vai ter essa disponibilidade, vai ter tudo isso. Ela pode participar de grupos temáticos. Nós temos o IBF Mulher, que discute vários assuntos relacionados à mulher executiva, os desafios que encontram, o network entre elas. Então, isso tem um programa específico. Grupos de trabalho, que a pessoa pode participar de grupos de estudo de controladoria, contabilidade, financeiro, tributário. Temos um núcleo de agronegócio em Ribeirão Preto, onde a gente discute os temas voltados à indústria de agribusiness. Trazemos pessoas desde a usina São Martinho, a Cosan, o executivo vai falar um pouco dos desafios da indústria, dos desafios, né, das vantagens,
dos assuntos mais latentes da indústria. Então, temos tudo isso. Então, um associado vai ter acesso a todo esse portfólio. E para associar é simples, entrar no nosso site, né, IBF Campinas, Interior Paulista, se inscrever, temos a nossa secretaria, qualquer dúvida também é só ligar, e com 3, 4 cliques você já se torna um associado. E, obviamente, se você não gostar, que eu tenho certeza que você vai gostar, você deixa de ser associado, não tem nenhum compromisso de fidelidade, nada disso, é uma trimestralidade. E, gente, é interessante pelo seguinte, quando a gente fala em relação ao mundo dos negócios, a coisa funciona por meio de relacionamento, que é o que a gente chama de networking. Esses eventos que são promovidos pelo IBF Campinas Interior Paulista proporcionam muito networking. Nesse ano de 2024, desde que foi aprovada pelo Congresso a reforma tributária, o IBF Campinas, até outubro, realizou já 3 encontros sobre o tema reforma tributária. O que chama bastante a atenção é que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né, de como vai funcionar a questão da reforma tributária. E a gente percebe, o Augusto, e as pessoas se manifestam, né, em cada edição, que as dúvidas são grandes. Né? Por quê? Porque é algo novo, então as pessoas não sabem como é que vai funcionar. E nessas oportunidades é que são gerados esses networkings. Né? Por isso que eu acho que é importante, né, sob o ponto de vista do conteúdo, né, as pessoas sabem que vai ter um conteúdo relevante que vai trazer alguma coisa muito importante na vida dessas pessoas, né? Sim. Inclusive o último que nós realizamos, que não será, né, desses 3, o último que realizamos foi agora, a semana passada, na Ciesp, em parceria com a própria Ciesp Campinas, onde foi discutido as questões da reforma tributária. É importante entender que a reforma tributária é um processo, ela de fato é complexa, a regulamentação ainda não está definida e teremos muitas dúvidas, mas você vai vendo que as dúvidas vão evoluindo. Nessa última agora, as empresas trocaram muitas ideias, onde nós trouxemos vários representantes de empresas, de como está funcionando no dia a dia, o que eles estão fazendo para se preparar para isso. Não se iludam. Será muito complexo, nós vamos conviver com 2 sistemas tributários, essa reforma ela vai, ao longo de mais de 10 anos, ela vai estar sendo implementada gradativamente, então muitas dúvidas surgirão, muita regulamentação surgirá. Então essas pessoas já começaram a trocar ideias, o que eu estou fazendo, se eu preciso melhorar meu ambiente de informática, como que eu vou preparar isso, se eu estou tendo uma ajuda externa, se eu não estou, como que eu estou fazendo, como que eu estou já me preparando, porque vai ter impacto financeiro para as empresas. Então tudo isso, as pessoas ali, o IBF é um campo neutro, vamos chamar assim, para troca de experiência. A gente propicia que as pessoas se encontrem. E foi muito legal esse bate-papo, essa discussão, porque, primeiro, ainda é um mundo desconhecido. Nós não sabemos como vai funcionar na prática, mas as empresas já estão se preparando e um trocando ideia. Bom, vocês estão fazendo isso? Poxa vida, na minha empresa também estou pensando em fazer dessa forma. E como é que você está tratando aquele assunto? Olha, só para te dar um exemplo, nós tivemos há 2 semanas atrás também discutindo não o impacto da reforma tributária, mas voltada para a Zona Franca de Manaus, que é um mundo à parte, que a reforma tributária ela não tirou os benefícios da Zona Franca de Manaus, até porque se tirar os benefícios, a região terá dificuldades, né? As empresas se instalaram lá há mais de 40 anos e como é que fica? Então, se discutiu muito como que eu opero com a Zona Franca de Manaus, quais são os benefícios, mesmo depois da reforma tributária, vale a pena eu ter uma fábrica em Manaus? Vale a pena eu ter operações ter uma empresa aqui no estado de São Paulo e a sede em Manaus, ou vice-versa? Então, trouxemos aí especialistas, inclusive de Manaus, que estão ali no dia a dia, acompanhando como funciona a Zona Franca, como eu me instalo lá, o que eu preciso fazer para ter um projeto lá em Manaus, quais os benefícios que eu continuarei tendo,
vale a pena. Então, tudo isso, e fizemos no Coco Bambu, inclusive, foi um coquetel, né, onde teve um coquetel e uma conversa, um bate-papo, né, onde um ambiente descontraído, tínhamos aí umas 40 pessoas. Os nossos eventos, eles são compostos, tem eventos de 100 pessoas, mas a grande maioria está por volta de 50, 60 pessoas, porque a gente acredita que esses eventos menores propiciam maior interação. Então, essa gama de conteúdo a gente faz sob a demanda dos nossos associados, da sociedade, assuntos que estão emergentes. Há pouco tempo nós fizemos quais são as vantagens de eu ter recursos no exterior. É um momento de eu investir no exterior, quer seja pessoa jurídica ou pessoa física, eu quero ter lá uma conta no exterior, eu quero, ao invés de comprar ações aqui no Brasil, eu quero comprar de empresas do exterior, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Trouxemos um pessoal, inclusive internacional, para falar, que estão no dia a dia, inclusive sediado, no caso era em Miami, outro em Hong Kong, para falar, olha, quais são os cuidados, o que eu tenho que pensar antes de querer investir, se eu quiser ter uma proteção patrimonial, sucessão, o que eu tenho que fazer? Então, tudo isso o Instituto propicia. Olha, Augusto, eu gostaria até que você posicionasse com relação, por exemplo, que tem várias empresas que fazem parte do IBEF Campinas Interior Paulista, né? São mantenedores, são apoiadores, e uma série de ações são desenvolvidas, né? Uma série de eventos são feitos. Como você tem percebido, porque dentro do escopo do IBEF, você tem muitas empresas associadas que são ligadas à consultoria, auditoria, né? Então vocês acompanham, tem profissionais que muitas vezes acompanham o dia a dia das empresas, até empresas pequenas empresas, até grandes empresas. O que vocês têm visto, assim, do seu ponto de vista, da expectativa das empresas com relação a essa questão fiscal brasileira, né? E também sob o ponto de vista da economia brasileira? Entendo. Eu gostaria de pontuar que nós estamos sempre abertos a ter mantenedores, apoiadores, temos a categoria ouro, prata, bronze, então o Instituto é aberto a isso, né? Empresas que queiram estar mais junto do Instituto, estamos sempre abertos para conversar. Temos mantenedores de longa data, acho que é importante dizer, temos a PwC, a Deloitte, a Grant Thornton, a Unimed, a Finoc e Ustra, Escritório de Advocacia, Lemos Advocacia, Lineara, temos Bocheme, a UIS, corretor de seguros. Então temos mantenedores que estão ali com a gente, né? Além obviamente, dos nossos associados. De uma forma geral, há uma apreensão muito grande. A nossa carga tributária é alta, então primeiro as empresas, ninguém pode precisar ainda, mas ninguém tem a ilusão de que os tributos serão reduzidos, ou seja, que a carga tributária será reduzida, até porque o governo federal tem um orçamento e tem um gasto, e essa é a premissa. Sem dúvida, há uma expectativa que vamos ter aí uma simplificação tributária, mas não agora. Pelo contrário, agora nós vamos ter uma complicação. Nós vamos conviver com dois ambientes, ou seja, o famoso ICMS, IPI, PIS, COFINS e tal, que vai ter um processo, vai ter aí um momento onde nós vamos navegar com duas formas de tributação. Mas lá na frente tende a ser um pouco mais simplificado. O nosso ambiente tributário é complexo, acho que isso não é novidade para ninguém, né? No Brasil é difícil, temos diversos tributos, ou chamado de imposto ou contribuição. Então, primeiro, não há expectativa da redução da carga tributária, a menos que mais gente venha pagar, e consequentemente, quanto mais gente paga, menos será a carga tributária para todos. Não há isso. Com relação à simplificação, essa poderá vir mais no futuro. É a tendência, deveria ser, né? Agora, que o Brasil está indo para um caminho de ter uma tributação mais, ou tipos de tributos mais alinhado com o mundo,
Isso é uma tendência, até porque as empresas precisam ser competitivas, o Brasil precisa ser competitivo. Sim. E imposto no Brasil representa muito. A gente exporta imposto. Isso não faz sentido. Nossas empresas acabam não sendo competitivas, né? Essa reforma, ela ainda não entra na parte trabalhista e nem tampouco do imposto de renda, que também é uma carga tributária. Nossa carga tributária de imposto de renda sobre o lucro das empresas é 34%. Os Estados Unidos está falando em redução, depende aí, o Trump fala em 15%, mas hoje está 22%, já foi 34%. Então a nossa carga é alta. Esse tributo sobre o consumo, que é o que o Brasil vai fazer agora, né? Hoje a gente paga o tributo aonde produz. O mundo todo é onde se consome. Então isso vai ter uma mudança muito grande entre estados, municípios, por isso que é toda essa discussão. Mas está se falando na ordem de quase 28%. Se você pegar na Alemanha é 18%. Né? Vai ser uma das maiores cargas tributárias do mundo, se não for a maior. Né? Você pega nos Estados Unidos, depende do estado, é 7%. Sim. Né? 5%, a depender do estado. Então a nossa carga é altíssima. Mesmo com a reforma será alta. Mas pelo menos vai ser algo mais simples de lidar no futuro. Então é essa a tendência. Agora, não sabemos se isso em algum momento vai reduzir. Esperamos que sim, em algum momento, quando as coisas ficam mais simples, ou o imposto seja mais palatável, mais gente vai se sentir motivada, quem não estava nesse ambiente tributário, passa a acabar sendo um contribuinte. Eu acho que é esse o intuito do governo federal também. Na verdade, o que vem à baila é justamente essa questão, né? Do que realmente se prevê em relação ao futuro. Né? Porque há muitos e muitos anos, pelo menos 40 anos, se pleiteava uma reforma tributária que, na verdade, nunca aconteceu. Né? Vai ser agora, aí empurrava com a barriga. Né? Agora, pelo menos, a gente já tem uma sinalização de que ela foi aprovada. Né? O que fica discutindo, o que é discutido nesse momento, gente, é a questão da regulamentação dessa reforma tributária. É verdade. Né? E o que a gente, na verdade, há uma preocupação da sociedade em geral, é que vai haver um realinhamento de empresas no pagamento desse imposto. Né? Então, por exemplo, de um setor de serviços, por exemplo, vai ter um aumento dessa alíquota. Né? O setor industrial vai ter uma queda. Quer dizer, então, esse imposto, na verdade, ele vai ser um ponto de equilíbrio. O que se questiona muito é com relação, por exemplo, o setor de serviços se emprega muito no país. Né? O aumento, por exemplo, de uma alíquota para o setor de serviços, o que isso aí impactaria sob o ponto de vista de emprego? Né? Então tem várias questões, por exemplo, que as pessoas estão em dúvida, e por esse motivo, quando as pessoas vão em eventos relacionados à reforma tributária, elas têm essas dúvidas, de qual vai ser o comportamento, essa nova relação entre empresas de segmentos empresariais e governo. Né? E o que isso aí vai impactar na vida das pessoas, né? Acho que, em linhas gerais, seria exatamente isso, né? Hoje o setor de serviços representa mais de 70% do produto interno bruto do país. Então, para você ter uma ideia, não é o agronegócio, não é a indústria de transformação, é o setor de serviços. Que é normal assim, em países, quanto mais o país vai evoluindo, mais serviços se torna representativo. E você tem uma questão, o Brasil é muito grande, e o Brasil há muitas discrepâncias entre estados. Né? Você pega um estado de São Paulo, que é um estado que tem, tem uma atividade econômica gigante, né, no contexto do Brasil. Você tem outros estados que são bem diminutos. Então, primeiro, você já tem que, nessa reforma tributária, você tem que... Como é que fica a distribuição do bolo? Eu vou deixar um estado que é mais pobre ainda, mas aí se eu vou tirar do estado mais rico, que também tem as suas dificuldades, então é um quebra-cabeça muito grande. Aí as indústrias e empresas que tinham incentivos, né, para atrair investimentos, você vai tirar esse incentivo dela? E aí, quem que vai pagar a conta? Se eu tirar dessa aí, como é que fica essa empresa? Ela não é mais competitiva? Mas eu tenho que dar incentivo para outra. Bom, mas se eu der para outro um tipo de indústria que está
florescendo, e como é que fica? Eu vou ter que aumentar, se eu tiro de um lado, eu passo para outro. Né? Então, é um quebra-cabeça grande. Por isso que a reforma nunca saiu do papel, né? Ela sempre foi discutida, mas na hora H não saía. Não saía porque havia interesse em estados, na nossa República Federativa, você tem vários entes aí. Aí você tem as prefeituras. Muita gente está dizendo, olha, peraí, mas o governo federal vai unir os impostos, né, ISS e ICMS, e toda a distribuição dessa arrecadação, que até então é do município, o ISS é do município, o ISSQN, vai para uma Câmara que vai decidir para onde vai alocar, então vai tudo para um pote só, e depois desse pote que distribui. Só que o município hoje cuida da segurança também, né? Sim, saúde. Saúde. Né? E aí, o município vai receber, ele continua com os gastos, e o que ele arrecadava de tributo agora vai para o governo federal, que vai distribuir por um critério, por uma Câmara ou por um grupo que ele não sabe dizer exatamente como vai ser. Então, há muitas dúvidas. Nós vamos ter que aguardar um pouco essa regulamentação. Seguramente teremos muitas discussões, terá muito embate, mas é um processo que precisa andar. O Brasil precisa ser mais simples do ponto de vista tributário. É caro manter uma estrutura para atender toda essa legislação tributária. A gente vê na própria pessoa física, né? Você paga IPTU, você paga ISS, você paga IPVA. O Brasil é um emaranhado tributário, não é só o tributo sobre a renda, sobre o imposto de renda, a gente paga imposto sobre o consumo, sobre a produção. Então, tudo isso vai ter que ser regulamentado. Teremos muito idas e vindas, tem setores que têm um lobby mais forte, tem outros que necessitam de apoio de alguma forma para poder crescer, tem outros que já estão mais maduros. O agronegócio precisa, qualquer lugar, o agronegócio tem que ter algum incentivo. Né? Não é só no Brasil, você tem na Europa, nos Estados mundo Unidos, inteiro, né? Protecionismo. Não tem como. Tá? Então, tudo isso vai ter que ser muito discutido, para que não tenha a sensação de eu ganhei e você perdeu. Temos que ter um somatório e todos ganhamos. Né? Claro, algumas concessões terão que ser feitas, mas tudo vai ter um equilíbrio. Deverá ter. Bom, nós estamos encerrando esse episódio do podcast Panorama de Negócios. Gostaria de agradecer demais, né, ao Waldir Augusto de Assunção, que é o presidente do IBF Campinas Interior Paulista, o Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças. E, Augusto, considerações finais, né? Quem está acompanhando a gente, como é que as pessoas podem fazer para adquirir essa premiação, né, do Oscar no mercado de finanças? Eu gosto muito de falar isso, viu, gente? É o Oscar, porque a estatueta realmente ela é muito bonita, né? O troféu também é uma festa muito bonita. Como é que as pessoas podem fazer, Augusto? Bom, a primeira coisa a pessoa tem que se associar ao Instituto. Para receber o prêmio equilibrista, no caso do profissional, ele tem que ser associado ao Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, ou seja, o IBF Campinas Interior Paulista. Só entrar no nosso site e virar associados. Existem alguns critérios para receber o prêmio, o executivo de finanças, ele tem que estar na área financeira, tem que ser um executivo da área financeira, né? Isso é um pré-requisito. Mas para se associar ao Instituto, de fato, não precisa ser um executivo da área financeira. Pode ser um executivo de qualquer outra área, porque é importante que seja até para o público, para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, é que finanças está no nosso dia a dia. Não é porque eu sou advogado que eu não tenho a necessidade de atuar em finanças. No nosso dia a dia, na nossa casa, a finanças está no nosso dia a dia. Quanto eu ganho, quanto que eu gasto. Então, a pessoa que atua na área de recursos humanos de uma empresa, ela conhece determinados aspectos de finanças. Então, todas essas pessoas são bem-vindas ao Instituto. É só associar ao Instituto, entrar no nosso site de novo, ou ligar para a nossa secretaria, que receberemos de braços abertos, né? E aí, em sendo associado, em sendo da área de finanças, estaria, né, no ano seguinte, sendo avaliado pela essa comissão para ser indicado para uma votação, né? Claro que aí olha o perfil da pessoa, a experiência que teve, então não passa um critério, né? Você tem que ter uma certa experiência na área de finanças para concorrer a esse prêmio e ser associado já, temos um período mínimo de associação que é de 1 ano, pelo menos.
Augusto, muito obrigado mais uma vez por você ter aceito o convite, né, e trazer para os nossos telespectadores, né, sobre essa instituição séria e respeitável que é a IBF Campinas Interior Paulista. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Milton, e a todos os seus telespectadores do Panorama de Negócios, né? E desejo sucesso e eu convido para estar conosco nesse evento dia 29 e a todos que estão nos assistindo aqui. 28 do 11, tá? Uma quinta-feira. A partir de que horas, Augusto? A partir das 19 horas. 19 horas, né? Vai, não tem hora para acabar. É verdade, verdade. Não, e é legal pelo seguinte, gente, normalmente as pessoas têm uma visão e está mudando, né, essa visão, né? O executivo de finanças é um cara sisudo, é um cara que quase não conversa com ninguém. E não é, o Augusto é um executivo de finanças há muitos anos. E vocês vejam a simpatia, né, que é o presidente do IBF Campinas Interior Paulista. Mais informações sobre questões relacionadas a negócios, economia, você acessa o site do Panorama de Negócios. Nós também estamos com um site na internet, www.panoramadenegócios.com.br. E até o próximo episódio do podcast Panorama de Negócios. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação.